Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web do Instagram Meire na Web. Hoje eu estou aqui para fazer mais uma live com vocês, um excelente conteúdo. Estou super animada com o que nós vamos conversar hoje. É um lugar lindo no Nordeste do Brasil, um lugar que eu já tive a oportunidade de conhecer. E eu gostaria de convidar todos vocês e avisarem também aos amigos que gostam de saber do conteúdo de turismo, que querem saber mais sobre o Brasil, sobre as nossas muitas opções, as cidades. E hoje eu vou ter uma convidada super especial, eu estou super feliz que ela vai estar aqui conversando com a gente. E hoje nós vamos falar sobre a cidade de São Luís, turismo no Maranhão. Então, antes de entrar diretamente no tema, de chamar minha convidada, eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho assim um imenso carinho pela cidade de São Luís. Um pouquinho antes de vir morar aqui nos Estados Unidos, mais ou menos há 25 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de São Luís. Foi uma viagem linda, uma viagem maravilhosa. Eu viajei com meus pais, meu pai e a minha mãe. Na época, meu pai queria muito conhecer a cidade, até mesmo porque ele tinha muitos amigos que moraram lá e tudo. Então, era um dos sonhos dele, era conhecer a cidade de São Luís, conhecer um pouquinho do Maranhão. E por coincidência, a minha irmã na época estava trabalhando em São Luís, morou acho que 2 ou 3 anos. Então, antes de vir para os Estados Unidos, antes de vir morar aqui, eu já sabia que eu vinha morar, já estava tudo certo. Eu falei, vamos então lá visitar São Luís, conhecer a cidade de São Luís. E eu confesso para vocês que eu tenho assim ótimas recordações e foi um momento assim muito bonito, porque a cidade tem muita coisa para se ver, é muito divertido, é muita cultura junta. A cidade de São Luís é conhecida inclusive como a capital do reggae no Brasil, sendo comumente chamada de Jamaica brasileira. E além de tudo isso, né, o Maranhão possui uma cultura muito rica, diversificada, marcada até mesmo pela influência dos povos formadores do estado. Tem arquitetura, tem os azulejos portugueses, as festas, manifestações folclóricas, festas religiosas. E a gente não pode esquecer, né, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que é uma das paisagens singulares que a Mãe Natureza pintou com infinita inspiração. Então, para isso que hoje eu estou aqui convidando vocês para fazerem parte dessa live. Quem quiser fazer alguma pergunta na medida que a gente for aqui conversando com a minha convidada de hoje, a gente inclui. Eu tenho também algumas coisas que eu gostaria de perguntar a ela para que a gente possa conhecer melhor o roteiro de São Luís do Maranhão. Então, gente, obrigada a todos vocês que estão chegando aqui para assistir essa live aqui comigo, Meire na Web. E para quem não sabe, eu moro na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia. E eu já trabalhei como guia de turismo no Brasil, sou pedagoga, sou professora aqui nos Estados Unidos. E eu venho fazendo as minhas lives e eu tenho bastante conteúdo de turismo. Então, quem tiver interesse de conhecer um pouco do meu trabalho de divulgação das cidades brasileiras, vão lá no meu canal do YouTube, Meire na Web, se inscrevam, porque o canal acaba crescendo quando vocês fazem a inscrição. E me acompanha aqui também pelo Instagram, toda semana tem live, não é sempre que eu faço live sobre turismo, mas eu tenho mais uma live para encerrar o ano de 2022, que vai ser na semana que vem, um outro conteúdo de uma outra cidade do Brasil que vocês também vão amar saber e conhecer. Bom, então hoje nós vamos falar sobre São Luís, a cidade de São Luís, no Maranhão, e a minha convidada de hoje, a guia de turismo Zildenice Barros. A Zil, ela é formada pelo Senac há 21 anos e trabalha na área como guia de turismo há 19 anos. É bacharel em administração de empresas,
com habilitação em hotelaria. Atua como presidente do Sindicato de Guias de Turismo no Maranhão, trabalhou em várias empresas nacionais e também fez várias discussões pelo Brasil, palestras, turismo pedagógico, cultural, histórico e natureza. E também é mãe de um casal de filhos. Então eu já vou aqui convidar, já vou chamar para estar presente aqui na nossa live a Zildenice Barros, lá de São Luís do Maranhão. E vocês aproveitem aí e já vão convidando os amigos, tá? Pra gente bater esse papo e descobrir todas as belezas e atrações desse lugar maravilhoso. Vamos lá. Zil, eu já vou te convidar, tá? Zildenice Barros, tudo bem com você, Oi, minha linda? tudo bem? Tô só ajeitando aqui a câmera porque estava virado o contrário. Boa Não, arrume aí, noite, tenha o seu prazer. tempo, tá? Que você tá em casa, tá bom? Então fica aí à vontade, que já tem bastante gente aqui nos aguardando para a gente falar sobre São Luís do Maranhão. Arrumou tudo aí? Tá tudo certo? Sim, agora eu tô me vendo, é que eu não estava me vendo aqui. Aham, tá bom. Tá Eu tudo também tô te certo. vendo aqui, tá? Ótimo. Obrigada, super obrigada por você ter aceitado meu convite. Eu sei que a gente tem conversado já há bastante tempo, né? Assim, já Sim, era para ter acontecido essa live, mas assim, eu muito ocupada, você também no teu trabalho, mas tudo tem um momento certo. Eu acho que hoje à noite a gente vai conversar de uma forma assim bastante tranquila, bem divertida, porque é um roteiro que eu amo. Não sei se você teve a oportunidade de escutar um pouquinho, mas sim. eu, antes de vir morar nos Estados Unidos, foi a cidade que eu não conhecia no Nordeste e que eu fui com meus pais e eu me encantei até hoje, tá? São Luís está guardado aqui no meu coração. Quero voltar. Sim, tava ouvindo o início da live, eu tava aqui desde o comecinho, tô ouvindo, tô vendo aqui o pessoal entrando, o grupo dos Férias do Turismo, alguns amigos meus aqui de São Luís. O Jeová Que Santos bom, Turismo né? daqui uma agência, então tô em casa. Tá em casa, isso mesmo. Ô Zildenice, você é formada pelo SENAC, mas você também é bacharel em administração de empresas e já Sim. trabalha, né, no turismo já há 2 décadas. Então tem É, bastante experiência, né? E você é aí mesmo de São Luís, você é do Maranhão? sou de São Luís, sou ludovicense, nasci aqui. Eu falo que eu nasci, mas não me criei, porque eu nasci aqui, casei e fui embora para Pernambuco. Aí depois eu Ah, morou voltei para fora. o Maranhão, sim, eu morei em Recife, daí voltei para o Maranhão, e quando voltei para o Maranhão, é que eu entrei na faculdade, fui estudar e depois fui Claro. fazer curso de guia de turismo. E acabei que terminei de fazer o meu curso pagando como guia de turismo, mas não. Até hoje, assim, o pessoal fala, mas você não é administradora? Sou. Administradora da profissão de guia de turismo. E aqui no Maranhão a gente tem uma sazonalidade altíssima, então a gente tem que trabalhar e saber trabalhar a alta e a baixa temporada. Isso, verdade. Outra coisa, como você é bacharel em administração de empresa, né, na habilitação de hotelaria, tá tudo ali meio que ligado, né? Assim, porque a hotelaria você acaba dando uma assistência também nessa parte, né? Dentro do teu trabalho como guia de turismo. Então, Isso. obrigada por você estar aqui, tá? Então, vamos começar fazendo o seguinte: qual que é o melhor roteiro para quem visita São Luís pela primeira vez? Você pode escrever um roteiro que você faz sempre, ou você pode sugerir alguma coisa. Então, vamos lá. Aqui a gente tem várias coisas. Antes de responder a tua pergunta, deixa eu só falar aqui o que é ludovicense, que eu falei que eu sou ludovicense e já acabou de chegar uma pergunta aqui. Ludovicense Tá. é quem nasce em São Luís, devido à palavra Luís, em latim, é Ludovico. Então, quem nasce em São Luís, ou chamamos São Luisense ou Ludovicense. Então, respondendo aqui a pergunta do Sindicato lá do Ceará, Interessante, que eu não sabia. Olha como é bom nós a somos, gente conhecer somos os termos, Ludovicenses. né? Sim. E, assim, o melhor roteiro dentro de São Luís, que é imperdível, é o Centro Histórico, é o Sítio Histórico e Cultural. Esse é imperdível porque São Luís é fundação francesa, é a única capital do Brasil fundada por franceses, foi colonizada por portugueses, invadida por holandeses e por estar muito próximo, tinha muitas embarcações negreiras, São Luís acaba tendo um culto afro muito forte. Então, a gente tem uma mistura enorme aqui da cultura, das nossas etnias. Então, vim para São Luís e não conhecer aqui a parte histórica, o centro, acompanhado de um guia,
você não veio a São Luís. Às vezes eu fico assim morrendo de dó do pessoal que vem, que desce no aeroporto. A agência não vendeu para ele São Luís, vendeu Lençóis Maranhenses. Daí do aeroporto ele segue embora para Barreirinhas, depois vem, chega no aeroporto, pega o voo, vai embora e não Ah, aproveita não, para conhecer a cidade. não. É interessante, Zil, que é o seguinte, o que aconteceu comigo foi totalmente o contrário, assim. Muito antes de conhecer São Luís, eu acompanhei um grupo de estudantes. Na época eu trabalhava assim no período de baixa estação, né, que a gente chama, para quem não sabe, a baixa estação é aquele período que a gente tem um fluxo reduzido de turistas. Então, na baixa estação, eu trabalhava muito com o turismo, né, com o pedagógico, com as escolas. E eu lembro que eu conheci os Lençóis Maranhenses primeiro do que São Luís, mas eu não cheguei aí à capital. Nós fizemos foi uma excursão rodoviária que saiu de Fortaleza e foi diretamente para Barreirinhas, e a gente já foi para lá direto e ficamos naquelas proximidades lá de perto, né, para então, assim, eu fui primeiro conhecer os Lençóis, mas quando eu fui a São Luís, para conhecer São Luís, eu fui certa de que eu ia conhecer a cidade, assim, o todo. Então, é legal quando a pessoa vai para São Luís e faria talvez o passeio dos Lençóis como um opcional, seria isso? Porque assim, São Luís é o portão de entrada dos Lençóis Maranhenses. Então, de qualquer forma, você tem que entrar ou sair por aqui, a não ser que você faça a Rota das Emoções para entrar por aqui e sair por Fortaleza ou o contrário. Mas dentro de Certo. São Luís tem coisa para a gente fazer aqui uma semana. Então, o sítio histórico Uhum. e cultural, você precisa de pelo menos 2 dias para conhecer, porque nós temos Certo. vários museus. Então, o nosso centro histórico, ele tem uma área de 220 hectares. São mais de 5.000 casarões. Então, aqui a gente tem teatro, tem praças, tem igreja, tem várias igrejas, a gente tem arte barroca, neoclássico, então a gente tem muita coisa para mostrar. Normalmente a agência ela vende um sítio histórico de 3 horas a 3 horas e meia. Eu, quando alguém me contrata particular, eu ofereço um dia inteiro, porque São Luís, um dia inteiro você ainda não conhece tudo. Temos Museu do Reggae, Museu da Gastronomia, tem o Palácio dos Leões, é muita coisa. E normalmente a pessoa que viaja já vem com um roteirinho programado. Olha, Zil, eu quero conhecer tal lugar. Então, assim, a gente vai, vai colocando no carrinho. O que, que dá para fazer em 3 horas ou no dia todo. Então, a gente tem o Sítio Histórico e Cultural, que dá para fazer em um dia. Tem o São José de Ribamar e Raposa, que é a região metropolitana da ilha de São Luís. Para quem não conhece, Certo. São Luís é uma ilha. A ilha Uhum. tem o lado norte com a Raposa, que é uma vila de pescador. Lá a gente faz passeio de barco, é maravilhoso o passeio. Lá navega nos igarapés, toma banho de mar. Daí depois vai para São José, que é turismo religioso no leste da ilha. Isso aí já ocupa um dia. E como a gente tem uma coisa muito Certo. interessante aqui em São Luís, que é a maré, a gente depende da maré. Então isso aí todo mundo fica meio que, nossa, só acontece no Maranhão. Tu vai de manhã, a água tá lá em cima, tu vai à tarde, a água não existe mais. Então, todos os dias, esse fenômeno da maré, que são as maiores sísmias que tem no Brasil e aqui no Maranhão. Então, isso aí já atrai muita gente. E ainda em roteiro aqui dentro de São Luís, em um dia você vai para Alcântara, que atravessa a Bahia. Então, é um tour histórico. Aí você pode Uhum. fazer um tour no Quilombo para conhecer a história do negro no Maranhão. Daí você vai conhecer casas de culto afro, vai ver tambor de crioula, vai ver barracão de bumba meu boi. Então, assim, a gente tem muita coisa para fazer dentro de São Luís. Por isso, São Luís tem também título de cidade da cultura, né? Então, a gente tem diversos títulos. E esse é Bacana. um dos só São Luís. Fora o Maranhão, que é enorme, é 215 municípios, 217 municípios, né? Tá, quando eu falo assim com relação a esse roteiro para quem visita pela primeira vez, você já passou aí alguns lugares que eu acho que é interessante. Algumas pessoas já chegam, talvez, já informadas, né, de algumas coisas, mas você incentiva o turista assim, a fazer esse city tour mais longo, porque eu acho que 3 horas e meia, com o potencial que tem na cidade, não é nada, né? Se você contar com cada parada que você faz, ou trânsito, ou deslocamento, né? 3 horas e meia não é nada para conhecer tanta coisa. Então, talvez
Um roteiro de 4 dias daria para fazer, seria mais ou menos o suficiente para conhecer mais ou menos essa parte cultural e sair um pouco também e chegar a visitar, né, Alcântara, que são esses. Eu fiquei uma semana, quer dizer, eu tive uma semana inteira e eu ainda acho que ainda faltou coisa que não deu para a gente ir, tá entendendo? Assim, Sim. então seria esse city 4 tour que dias. você. Pode falar. Tá. O city tour que você faz normalmente, você inicia ele com a parte histórica e depois você se desloca para outras partes da cidade. Como é que é o roteiro? Ó, geralmente nós começamos na parte nova, porque a rede hoteleira fica na parte nova de São Luís, na área de Certo. praias, né? Então, um ou Uhum. outro hotel que tem ali dentro do centro histórico, a gente faz um walking tour, porque às vezes o pessoal nem quer ir lá para o outro lado. Então, a gente, dali mesmo do centro histórico, a gente aponta o lado novo. Mas, normalmente, nós começamos no lado novo de São Luís, que é na Avenida Litorânea. Aí, daí a gente vai mostrando Litorânea, Lagoa da Jansen, Espigão. São locais belíssimos que tem gente que se surpreende, né? Porque, nossa, isso aqui parece uma Dubai. Porque tem prédios novos, porque a construção vertical de São Luís começou na década de 80. Daí o pessoal se surpreende com essa parte imobiliária de São Luís do lado novo, que é o lado depois da ponte, depois do Rio Anil. Aí a gente vem de lá fazendo panorâmico com paradas para foto, aí chega no centro histórico, a gente começa a caminhada. Às vezes vamos no Seprama, que é um pouquinho mais afastado, que é o centro de artesanato. Aí ali dentro do centro histórico a gente faz a Praça Pedro II, visita o palácio, a igreja. E daí a gente vai vendo, vai colocando, como eu falei, no carrinho, o que, é que dá para fazer em 3 horas e meia, porque às vezes o turista ele faz o tour de manhã e à tarde ele já tem Barreirinhas para ele ir embora. Ou então ele veio de Barreirinhas e só tem a tarde para fazer o city tour, porque vai pegar o voo à tarde. Então, assim, eles vêm muito rápido para São Luís. Eles não ficam, eles não exploram. E aí a maioria das pessoas fala: nossa, se eu soubesse que tinha tanta coisa, eu pedia para ficar mais uma noite, Ah, duas mas noites. depois dessa live aqui, a gente vai informar para as pessoas, porque eu sei que não é só brasileiro que gosta de visitar São Luís, estrangeiros também gostam. Né? Na época que eu Sim. fui, eu encontrei muitos estrangeiros durante o trajeto que a gente fazia os passeios. Vamos responder aqui o meu amigo Alberto. O Alberto lá de Fortaleza, tá? Eu fiz Meu grande amigo Alberto Augusto. O Alberto está perguntando assim: Zildenice, São Luís pode ser considerado uma ilha? Eu vou deixar você responder. Sim, é uma ilha. É uma ilha cercada de água para todos os lados. Tem a ponte do Estreito dos Mosquitos, que o pessoal às vezes fala assim: ah, mas São Luís não é ilha porque aquela ponte é muito pequena, mas é. Ali é que passa o rio ali atrás, porque a gente tem o mar, que é o Oceano Atlântico banha aqui São Luís, no norte da ilha, derrama água, formando as baías de São Marco e São José, que vai se encontrar em um ponto. Tá? Então, aqui só sai de São Luís terrestre se for por essa ponte. Então, a gente não tem como, a Verdade. gente sai terrestre pela ponte, sai de barco para Alcântara, mas é uma ilha. É uma Tá das 3 capitais respondido. do Brasil. Bom, então vamos seguir aqui. Tá respondido, tá, Alberto? Qual a principal atração turística da capital? Assim, o que que você considera assim que essa atração é a principal característica da capital? Assim, se você disser, vem para São Luís, esse é o lugar que você deve iniciar. O que que você recomenda como guia? Ó, tem que conhecer o centro histórico, né? Que para mim assim, é primordial, é único, né? Verdade. É Lindo. diferente. E aí a gente tem a parte cultural da cidade. Então, dependendo do período que vem, tem o Bumba Meu Boi, tá? E daí a pessoa vai ver, ah, mas eu quero ver mais coisa. Bumba Meu Boi só tem no período porque ele respeita um calendário. Então, vamos embora assistir um tambor de crioula, porque tem toda sexta-feira lá no centro, tá? E qualquer dia da semana pode ter tambor de crioula, porque ele não tem um calendário. As pessoas podem contratar um tambor Certo. de crioula para dançar em qualquer período do ano. Ah, Zil, mas eu não quero ver tambor, não quero o Bumba Meu Boi, eu quero ver o reggae. Então vamos embora pro reggae. A gente tem reggae no Bar do Nelson, tem reggae ali no Trapiche, chama Maré. Ah, as coisas mudam de nome o tempo todo aqui em São Luís, mas tem Ah, reggae na sim. periferia.
tem reggae no É bem centro histórico. característico, assim, é bem característico, né, Zil, do Nordeste, né? Assim, quando eu volto em Fortaleza também, que eu falo o nome antigo dos lugares, o pessoal, não é mais esse nome, não, já Tem mudou. mais. Vão se Exato. renovando. Olha, tem uma outra pergunta aqui, alguém fala assim, eu acho que é Priscila Paiva, ela fala, a única coisa que poderia melhorar é porque os passeios são somente de sábado, domingos e feriados. Fiquei uma semana e não consegui ir para Bom Gosto Morros. Quer dizer, existe uma exceção assim do período de passeios assim que acontecem? Então, Assim, ou só Morros é uma cidade que fica a 110 quilômetros aqui de São Luís. Lá tem muita água. É considerada o Muni, que é um rio que banha a cidade. Ele tem vários passeios, que ele é mais um certo. passeio assim doméstico, daqui do povo da cidade, de São Luís. Então, como se lá não é formatado para turismo, o que acontece? As agências de São Luís, elas fazem as excursões, os bate-volta. E para fazer esse bate-volta precisa de demanda. E a demanda turística de São Luís é nos finais de semana e feriado, porque o povo está trabalhando. Aí quando você vem de fora, que você quer ir, como ela falou, para bom gosto, um dia de semana que não é um feriado, não tem público. Mas dá Eu para fazer. entendi. Tá. Então, se ela Então, disse, nesse eu quero fazer, caso, tá, dá para fazer, tá. agora é um privativo. Isso. Agora já tem teu contato, né? Então, assim, se alguém quer fazer, eu acho que a melhor coisa é você contactar um Tá guia, travando. entendeu? Aqui a gente sempre deixa a informação, então vê qual é o melhor período, tá? A Shirley Matos, que eu já fiz aqui, beijo, tá, Shirley? Eu já fiz uma live com a Shirley. Ela está respondendo aqui uma questão que eu acho muito importante para informar para as pessoas que não sabem. Existem 3 ilhas capitais no Brasil. São Luís é uma, Vitória do Espírito Santo, né, que eu já fiz a Ó, live, e Florianópolis, tá? A título de informação exatamente. para as pessoas. Bom, tem uma outra questão aqui. A Priscila Paiva também está perguntando: os passeios para os turistas deveriam ser constantemente, porque durante a semana não tem passeio. Olha, Priscila, o que eu te Mas tem, é isso recomendo que eu é, estou dizendo. então, Ó, da eu, por próxima exemplo, vez, eu trabalho. entre em contato com a Zil, que a Zil vai te fazer um roteiro maravilhoso, tá? E aí você vai voltar em São Luís e você vai conhecer Eu trabalho privativo, eu trabalho no meu carro e eu isso, então. atendi uma pessoa ela veio sozinha. Inclusive, mandei aqui o convite para ela assistir, que ela amou o Maranhão. Eu não pude atendê-la, mas eu fiz todo o roteiro dela. Ela disse, Zil, eu já não tenho mais para onde correr, porque nenhuma agência quer me atender, porque eu sou sozinha. Eu disse, então tá, me diga o que você quer que eu lhe venda. Ela disse, eu tenho tantos É. dias para o Maranhão. Eu disse, pronto, fez tudo. Ela fez tudo. Ela fez sobrevoo, ela fez quadriciclo, ela fez Atins, ela fez São Luís, ela fez tudo. Tudo que você imaginar que tem que fazer dentro de São Luís e Lençóis Maranhenses, ela fez. Sozinha, tá? Olha, Então, eu tem sim como voltando, fazer tá, mais. Zil? Eu voltando, eu vou te procurar, tá? Porque eu quero conhecer outros lugares que, mesmo passando uma semana, eu deixei uma lista de coisas que eu ainda quero conhecer e quero também retornar também nos passeios que eu achei interessante. Bom, então você já falou que a principal atração turística da capital é realmente o centro histórico. E por que que a cidade de São Luís é conhecida como a Ilha do Amor? Existe uma história para isso? Sim. Nós estamos bem localizados à Europa. Então, no século XIX, como São Luís era uma cidade muito rica, ela mandava os filhos, os abastados, estudar lá em Portugal. E naquela época era a Universidade de Coimbra, a Universidade de Letras, que formava os intelectuais. E com isso, trouxe muitos intelectuais aqui para o Maranhão. Esses intelectuais, com sua poesia, deu o título da cidade de Ilha do Amor. Ou Atenas brasileira. Primeiro veio a Atenas brasileira, que era a cidade com o maior número de intelectuais, e através dessa intelectualidade é que surgiu a Ilha do Amor, por conta das poesias. Inclusive, a gente tem até uma praça, que eu acho que quando você veio, ainda não tinha, que é a Praça dos Poetas. Então, lá tem a biografia de vários poetas maranhenses, tem um pouquinho da poesia. Então, é o point agora para ver o pôr do sol no Centro Histórico. Legal, já põe Convido isso aí vocês na que próxima, tá? Quando eu for, eu vou lá visitar. E é, eu achei interessante saber, né, que assim eles enviavam os filhos para estudarem fora, né, e assim trazendo toda essa conquista, né, de conhecimento fora e dentro da cidade. Qual a melhor época para visitar São Luís do Maranhão? Eu sei que o Brasil, a gente
Em alguns lugares a gente tem visitas o ano todo, mas a gente está falando aqui com pessoas que, por exemplo, pretendem viajar, pretendem conhecer São Luís, para quem nunca foi pela primeira vez. Então, quando é que você acha assim que é um período bacana para o turista chegar em São Luís e desfrutar de 4, 5 ou 6 dias, até uma semana na cidade, com mais, aproveitar melhor? Eu não sei se tem que obedecer à tábua de maré com relação a visitar o litoral, mas assim, existe uma época que você recomenda para as pessoas? Ó, São Luís, ela pode ser visitada o ano inteiro, se for pela história e pela cultura, né? É o ano inteiro. É diferente dos Lençóis Maranhenses, que tem que ser de maio a setembro, por conta das lagoas cheias. A gente vê lagoa, mas com água bem baixa. Mas São Luís não, ela tem história e cultura o ano inteirinho. Agora, se você quer vir dançar Bumba Meu Boi, ver uma apresentação do Bumba Meu Boi, então é junho e julho. Começa oficialmente em junho e encerra lá para julho. E até agosto, setembro, ainda tem boi morrendo, porque tem o alto do boi que ele encerra com a morte do boi em alguns terreiros. Daí você vem em agosto, de repente, pode te levar numa casa que está acontecendo uma morte de boi. Aí tem o tambor de crioula, que também é o ano inteiro, tem o reggae, que é o ano inteiro. Então, a gente tem cultura e história o ano inteiro. E a gente tem aqueles calendários católicos, que também acontece nas casas de culto afro, que também é aberto para toque. Então, se você faz um roteiro de quilombo, você pode ir numa casa e lá você aprender o que é um Entendi. sincretismo religioso. Então, é o ano inteirinho. Pode vir que eu estou aqui. Tá, então eu entendi que, por exemplo, para essa festa folclórica seria junho e julho, mas às vezes até o início de agosto você ainda pode ter oportunidade. Então, isso no caso de alguém que quer incluir no roteiro, é isso? Entendi. Exatamente. Aí aqui a gente tem uma Ótimo. coisa muito bacana que muita gente não conhece, que é o Natal. O Natal a cidade fica linda, toda decorada, tem desfile, tem apresentações, tem muita coisa bacana no Natal, período de dezembro, e tem o Carnaval, o nosso Carnaval de rua, com marchinhas, com bloco, com escola de samba. Então, no período carnavalesco também é interessante visitar São Luís. Nossa, que legal. Muito bom, né? O Brasil é tão lindo, né, gente? Tanta coisa linda para conhecer. E vamos falar um pouquinho de gastronomia, porque eu lembro que quando eu fui, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção em São Luís. Você come muito bem, excelentes restaurantes, comida deliciosa e assim pratos que são característicos da região. Então, qual é o prato característico da região do Maranhão, né? De São Luís do Maranhão? Eu sei, mas eu vou deixar você responder, que eu amo. O principal é o arroz de cuchá, né? Como nós tivemos no século XIX São Luís com grande exportação de arroz, a gente teve que fazer muitos pratos com arroz. Daí veio aqui a erva azeda, que é esse nome cuchá, conserva azeda, né? Veio da vinagreira, que é uma erva, que você vai conservar ela e de repente joga dentro do arroz, aí virou um arroz de cuchá. Cuchá é a erva azeda. Como ela é uma erva azeda, ela acompanha frutos do mar. Não combina com carne branca, carne vermelha tem que ser o peixe, o caranguejo, o camarão, porque tem que combinar com fruto do mar. Então, primeiro, carro-chefe mesmo é o arroz de cuchá ou cuchá. Tá? Aí depois vem a caldeirada, vem o arroz de toicinho com caranguejo, vem a Maria Isabel. Às vezes a gente está guiando e fala assim: vocês já comeram a Maria Isabel? Ai, Maria que Isabel é legal! arroz com Eu carne acho super seca. delicioso. Maria Isabel era uma comida que eu fazia muito quando eu viajava. Quando eu era assim, adolescente, que a gente viajava, era a comida mais fácil que a gente encontrava de fazer, né, no grupo de amigos, era fazer Maria Isabel, né, a misturinha lá de carne com arroz. É assim, né, que faz, eu acho que é assim. Isso, é carne de Eu, sol. Pois, olha, o arroz de crochá, gente, é assim, não existe, não dá para explicar, porque é diferente mesmo. E o peixe, né? O peixe, eu acho que a peixada, o peixe assado é Feito, diferente. Eu aqui acho que o o principal tempero. peixe é o peixe pedra, é um prato de São José de Ribamar, no leste, que é uma delícia, mas é cheio de espinho. Aí tem a pescada amarela. Tá? A Priscila falou aqui do Cheiro Verde. Cheiro Verde é um dos restaurantes de referência aqui de São Luís, por conta dos pratos, né, à base de frutos do mar. E dentro do centro histórico tem o Senac, tem o Flor de Vinagreira, então tem o cantinho da tia Dica, né, que é uma delícia também.
Então a gente tem muitos pratos Eu gostosos lembro e que eu restaurantes almocei, eu bons. lembro que eu almocei uma vez no restaurante do Senac. Eu É acho uma que eu, delícia. eu Tem um almocei, eu museu. almocei lá com a minha família. E, assim, bem gostosa a comida. E eles têm um cardápio, assim, bem regional, mas tem também outras opções, né? Porque às vezes a pessoa não quer É provar do regional. de Eu acordo vou com no o dia, né? regional porque se eu tô lá é para conhecer mesmo. Bom, então a gastronomia é, assim, é realmente deliciosa. E vamos falar um pouquinho aqui sobre, antes da gente chegar nos Lençóis Maranhenses, vamos falar um pouquinho das compras. Porque eu sei que São Luís tem várias opções de compras, né? E uma das que eu acho que marca muito a visita de quem vai a São Luís é comprar aquele azulejo que você coloca lá o nome e faz alguma coisa. Eu me lembro que eu voltei de lá com azulejo, com o nome da minha família. Foi bem interessante. Mas quais são as opções de Olha, artesanato local? falou em azulejo, eu me lembrei, eu disse, ai, com certeza a gente vai falar de artesanato nessa live. Então, eu peguei o que eu tenho aqui em casa para Tá. mostrar. Ah, tem uma pessoa que falou aqui do restaurante lá na Litorânea, o Estrela dava para comer arroz, então assim, deu até água na boca agora. Uma delícia. Tem gente que vem de vários lugares assim, Zil, me falaram do Estrela d'Alva lá na Litorânea para comer caranguejo. Eu levo lá porque é uma delícia. Agora mudando, olha só, eu tenho também, ó. Tá. Ai, que Esse aqui é o lindo! azulejo com o meu nome. Então, esse é o principal artesanato de São Luís, é o azulejo e a fibra de buriti. Aqui tem um local lá dentro do centro histórico que você chega comigo e fala, já me liga antes, como eu guiei um grupo, aí a Carol falou assim, Zio, eu tô levando 20 pessoas, eu quero dar uma lembrancinha, o que que tu sugere? Falei, vamos embora dar alguma coisa de azulejo. Ela disse, eu trouxe uma placa com o meu nome. É possível colocar o nome de todo mundo? Eu disse, claro que é. Fui lá e peguei o nome de todo mundo do grupo e ela, na hora que chega, a gente já recebe com as placas de azulejo com o nome de cada um. O pessoal amou. Então, assim, a Nossa, que gente tem fibra de legal! buriti. É sugestão também, né? Quando você vier para cá, me avisa antes, que aí tem que fazer Ah, antes. sim, sim. Não, eu Ó, vou entrar em contato, não se preocupa que eu vou ficar nas isso suas aqui é mãos. O a que fibra você de disser que eu tenho que buriti. conhecer, eu vou conhecer. Ai, que lindo! É uma. Isso aqui Deixa é eu ver. porta-celular. Tá, É uma para bolsa. botar celular. Você pode É usar uma ela bolsinha. atravessada, né? Ou de É, lado, para aí colocar o celular. pode, esse aqui é E só para esse. celular. Tem outros maiorzinhos que é para colocar água, tem bolsa. Então, a fibra de Buriti, ela é o carro-chefe dos lençóis maranhenses em relação à economia, a tudo. Até a canção da Vamos cidade explicar para tem. as pessoas que não sabem. Buriti é uma fruta. É, ela é uma palmeira, ela dá numa palmeira, e no olhinho da palmeira tira a fibra e faz esse artesanato. Tá? Aí ele nasce de Nossa, novo, que ele não molha a lindo! palmeira. Então, a gente faz tudo, chapéu, olha, tudo meu, ó, tudo eu amo minhas coisas Nossa, da que minha terra. legal! Ai, que Então, tem lindo! chapéu, tem bolsa, tem toalha, tem suplá para mesa, tem de tudo aqui. Então, a fibra do buriti, o talo da jussara, que é o açaí, todo mundo fala açaí, açaí, aqui no Maranhão a gente fala jussara. Então, o caroço da Jussara faz colar também, que são as semijoias, né? Feito de caroço, de As vários tipos de bijuterias, para fazer as bijuterias. madeira. Sim. Nossa, Aí obrigada tem, por você ter apresentado aí, porque realmente tem bastante coisa, muitas olha, só esse opções, aqui para muitas. finalizar, ó. Olha que lindo. Nossa, que lindo! Esse aqui A é uma parte. Ah, bandeja. tá. Aí eu tenho mesa também, a mesinha aqui com o tampo assim de azulejo. Então, esses são os artesanatos típicos aqui do Maranhão. Então, quando a gente faz o tour, a gente leva ali dentro do centro histórico e leva no Seprama, que são os dois pontos de artesanato principais para comprar. Aí se você me pergunta assim, mas qual é o melhor? Eu falo assim, ó, lá no Seprama só vende produto maranhense. Então eu levo lá, se eu tenho a oportunidade de levar o Tá. passageiro para conhecer o Seprama, eu levo primeiro lá, porque ele vai conhecer o artesanato local, os artesãos, e depois a gente vai no centro histórico. Daí no centro histórico você encontra desde o azulejo português ao made in China, tá? Você vai ver lá coisas que não é daqui. E daí o passageiro é que sabe. Além de ver também, ó, geleia de pimenta, uma cachaçinha, não sei se você tomou, ó, a Sim, sim. tiquira. Tiquira é o aguardente da mandioca, que é super Então, isso famosa. até Agora a que eu gente ia tem. falar, porque as cachaças também são saborosas. E deixa eu ver,
a Vânia Leite está falando aqui, tem uma dessas, tem uma bandeja dessas, quer dizer, as pessoas quando vão realmente elas compram, né, o artesanato, porque é muito rico, é muito variado, é diferente. Eu achei interessante que você falou que primeiro você leva no local onde tem o artesão, né, e os produtos vendidos feito ali mesmo no Maranhão. O outro já tem outros produtos de outras cidades, não é isso? Então, é bom Sim, que as sim. pessoas, o turista, né, o visitante, ele tem as duas opções. Então, achei muito interessante Isso. você dar essa prioridade de mostrar os dois lugares. A história está aqui, olha. A Priscila está falando aqui, eu ia te perguntar mesmo. A tiquira é aquela que você não pode molhar a cabeça? É essa Que mesmo. você toma, vamos explicar aqui para o pessoal, porque eu achei muito interessante. Eu fiquei assim, eu fiquei muito, como é que se diz assim? Sabe quando você fala que não pode fazer uma coisa, você quer fazer? Então, assim, Porque se assim, tomar cachaça, vamos contar aqui pro pessoal. O nome da cachaça chama tiquira, tá? Aí você tiquira, é conta a isso. história. A tiquira é um aguardente da mandioca, então ela é um trabalho artesanal feito, iniciado pelos caetés lá da área dos Lençóis Maranhenses, ali pro lado de Barreirinhas. Então, assim, Sim, eles começaram a produzir essa cachaça e ela é muito forte, ela não é um produto assim industrializado, ela é artesanal. E aí, se você pegar ela, a porcentagem de álcool chega a mais de 40%. Então, como ela tem muito álcool, qualquer álcool com água não é legal. Então, se você toma muita cerveja e entra na piscina, na praia, você corre risco de ficar bêbado mais rápido, porque parece que o negócio tá. E a cachaça, a tiquira, não é nem cachaça, é aguardente. Quando a gente fala cachaça, a gente está falando errado. O é. aguardente, ele sobe para a cabeça, porque assim, você toma, o negócio esquenta. Aí quando você toma um banho, o negócio esfria. Então, esse choque térmico é que faz você cair dura. Tá, Cair então, dura. né, Então, no a gente caso da brinca. pessoa querer provar, né, provar um pouquinho da cachaça, ela tem que saber, então, né, que toma a cachaça, dá aquele esquentamento, e aí Tá. o corpo aquece, aí não toma banho por quanto tempo? Não, não, Assim, se- não, não é assim, eu não tenho histórico assim de quem morreu, ou sei lá, mas é eu só tenho naquele experiência momento que tu pode própria. pular É numa porque, piscina, é porque assim, isso? ó, se você tá, eu digo sempre pro pessoal, se você tem pouco dinheiro, leva uma tiquira e dá uma festa. E daí você oferece a tiquira lá na caipirinha e tal. E aí depois convida todo mundo para a piscina para tomar um banho. Porque todo mundo já ficou bêbado. Então é muito rápido quando ela pega, entendeu? É a sensação de você tomar uns 2 copinhos de tiquira, é como se você estivesse tomando quase meia grade de cerveja, Uma entendeu? garrafa, tá, uma Não, garrafa de mas porque aguardente. o efeito dela é muito mais rápido. A gente vê o começo da festa e não vê o final da festa. Histórias para os bastidores, entendeu? Ah, tá. Interessante, né? É como se fosse uma lenda mesmo, né? Vamos É, ver aqui uma coisa. A gente já falou um pouco, mas eu sei que também tem os refrigerantes, não tem? Eu me lembro que tem uns refrigerantes que os nomes são diferentes, que eu me lembro até que eu. ó, Jesus, eu tô até com um copinho aqui, Jesus, ó. Jesus, eu me lembro. Você Jesus. acredita? Você acredita? Zil Denise, você acredita que eu levei refrigerante para Fortaleza? E cheguei lá e fiquei falando o nome dos refrigerantes. Refrigerante Jesus é o mais famoso, né? Mas tem outros também, não tem? Com outros Aqui sabores? é porque assim, tem as imitações do Jesus, né? Que Tá, é a tá. Psyll, né? A Psyll que Mostra aí novamente por acaso tá aqui, porque isso aqui é um copo de pipoca, né? E eu boto dentro aqui, em cima da minha escrivaninha só uma coisa de celular. tá, Mas esse aqui é um copo de pipoca. Essa é a tá, marca Jesus. tá. Jesus é o nome do fabricante do farmacêutico que criou, né, essa fórmula para poder atrair a criançada. Porque ele, por ser farmacêutico, queria vender o xarope. E dentro desse xarope de cravo, canela, ele colocou uma água gaseificada, um sabor tutti-frutti, daí Certo. fez uma Tutti-frutti mistura que aí atrai e as criou, crianças, né? e embalou como um refrigerante. Daí o povo começou a tomar esse refrigerante e achou melhor do que a Coca-Cola. Então, Aham. na festa de criança, a gente toma bolo, aliás, toma o Guaraná Jesus com bolo. E a Coca-Cola que comprou. Então, a Coca-Cola que fabrica, que embala.
tá? Então, essa fórmula já é bem antiga, já tem mais de, acho que 60, 70, nem sei direito. Eu tenho um livrinho aqui do seu Antônio Alberto que ele, tá toda a família dele escreveu, toda a história do Guaraná Jesus, às vezes a gente conta, o pessoal acha meio interessante, Acho mas interessante. além do Guaraná Jesus, o que eu acho mais bacana quando a gente faz o tour à tarde, os guias que estão aqui presentes sabem disso, é uma cachaça que tem dentro da feira da Praia Grande, que é no Mercado das Tulhas. Tem um senhor Aham. lá que é corintiano, ele inventa umas fórmulas ali dentro do vinho, ele vai fazendo umas coisas, e a gente, quando para lá, o povo não quer mais sair, porque ele vai falar da fogosa, fogozinha, fogosada, fogosão. Então, assim, é tão engraçado o nome que ele dá para as cachaças e a fórmula que ele usa. E acabou que ele também, hoje eu digo, no dia que ele morrer, ele vai ser história para o Maranhão também. Porque ele está dentro do Legal, né? mercado, mas Essas histórias pitorescas, assim, e vindas, né, de artesão, de pessoas que criam na cidade, ela dá uma conotação muito mais interessante para o turista, né? Para o turista conhecer. Não é uma coisa que você vê em todos os é uma lugares. experiência. Eles amam Isso. porque eles experienciam. Então, quando a gente faz o tour pela manhã, ele não está lá. Mas quando a gente faz o tour pela tarde, aí ele está na barraca dele lá e o pessoal para e toma uma dose, ele oferece a dose Olha, gratuita para todo mundo. a Mari Guia está falando aqui, a fogosada, que deve ser um dos nomes, então, do que ele É, cria lá, né? Interessante. Bom, vamos falar um pouquinho aqui dos lençóis maranhenses. Qual a importância dos lençóis maranhenses no roteiro de visitas ao estado? Assim, é muito então, os importante as lençóis, pessoas quando chegam, querem conhecer. sim, assim, os lençóis maranhenses, ele se tornou o puro turismo do Maranhão, né? Então, quando ele foi lançado, o Parque Nacional, isso na década de 90, começou a se divulgar os lençóis maranhenses, que muita gente não sabia. Quem explorava eram os estrangeiros. E aí, no ano de 2000, foi feita uma estrada para ligar São Luís até lá, uma estrada com asfalto, porque até então ia por dentro de Pissarra, ia por barco, era 12 horas para chegar na cidade de Barreirinhas. Então, os lençóis maranhenses acabou se tornando assim o primeiro pensamento. Pensou no Maranhão para turismo, pensa nos lençóis maranhenses. E isso atraiu muita gente também para dentro de São Luís. São Luís primeiro ganha aquele título de patrimônio em 1997, devido à quantidade de casarões coloniais, né? Isso em 1997 veio o título de patrimônio. Em 2000 foi feita a estrada para Barreirinhas, daí o pool do turismo começou. Então, você tem que descer em São Luís, agora hoje não obrigatoriamente, porque já tem o aeroporto de Barreirinhas também, e aí Uhum. acaba que linkando os dois. Então, gerou uma grande economia na área do turismo dentro do Maranhão. Os Lençóis Maranhenses, ele não é só a cidade de Barreirinhas, Barreirinhas é onde tem o maior número de leitos, mas o Parque Certo. Nacional tem 155 mil hectares. Ele começa ali em Santa Amaro, aí vai para Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia. Tutóia é belíssimo lá com passeio do Delta, das Américas, para descer, para ver lá a Revoada de Guarais. Então, assim, nessa região aqui, nessa costa do Maranhão, dá para a gente fazer um roteiro assim, maravilhoso, né? Para passar um mês, para morar no Maranhão, porque aqui tem muita coisa bacana para ver. Aí Certo. Qual agora é não a vem período distância? Qual que é a distância do aeroporto até chegar em Barreirinhas? Dá mais ou menos quanto tempo? dá em média 4 horas a quatro 4 horas e meia. horas de rodovia, né? De Dirigindo. rodovia, No caso, seria dependendo do ônibus transporte, né? Porque ou transporte, o né? ônibus demora mais ou menos 4 horas e meia, porque geralmente tem uma paradinha no caminho, né? Daqui lá dá Certo. 265 quilômetros, então a gente para lá na cidade de Morros. Como eu falei, o Morros é onde fica a região do Muni, tem muitas águas, muita cachoeira, tem um lugar bem bacana lá, mas não tem estrutura ainda formatada Certo. para o turismo acontecer. Ele é mais um turismo doméstico. Tá? Então, por isso que acontece nos finais de semana e feriado. Mas, se a pessoa quiser vir, a região do Muni tem um monte de coisa bacana e a gente faz privativo. Tá? Legal. E Zil, a e gente geralmente para lá para tomar um café. as pessoas ficam hospedadas, então, em Barreirinhas, não é? Tem a região de Sim, hotéis, de hospedagens. tem. É onde tem o maior número de leitos na região do Parque Nacional é Barreirinhas. Lá tem resort, tem pousadas, tem flat, tem hostel. Acredito até que tem mais número do que São Luís, porque lá tem muito hotel, não tem um hotel assim, tem o resort Porto Preguiça que é considerado melhor,
Aí tem o Lençóis, mas tem dentro de São Luís, aliás, naquela região do parque, Santa Amaro, que fica praticamente dentro do parque, ela tem pouco meio de hospedagem. Então é muito procurado, mas não tanto quanto Barreirinhas, porque você procura, mas não tem lugar para se hospedar. E aí, quando você Certo. aluga um apartamento, tem que já estar reservado um ano antes, porque lá é bem menor. Aí, Paulino Tá, Neves então também seria tem, Tutóia também tem. Todas essas cidades que eu falei do parque, ela tem meios de hospedagem. Porém, Barreirinhas é que tem o maior número. maior o número. Eu só abri um parênteses aqui. A Lucilda está falando aqui, a Luzilda Cantal, ela está falando aqui, muito show essa live, já estou seguindo a guia, tá? Obrigada por estar aqui participando, tá? Então, Que bom. quando a gente fala, por exemplo, que as pessoas chegam até Barreirinhas que tem essa infraestrutura bacana e tal, de hotelarias, de várias formas de hospedagem, é onde normalmente os passageiros, os turistas ficam para conhecer os lençóis. E quanto tempo, em média, mais ou menos, o pessoal que vai fica? Assim, poucos dias? Ou são lugares que fica 2 dias e volta para São Luís ou volta para a cidade de onde veio? Como é que é essa transição? Você tem ideia? Cada vez está aumentando o número de noites em Barreirinhas, Certo. porque lá você precisa conhecer o parque, dá para conhecer numa tarde, né? Vai ver o pôr do sol, mas você conhece um pedacinho, como eu falei, é enorme. Lá tem Uhum. vários pontos para conhecer, vários roteiros. Lagoa Azul é um roteiro, Lagoa Bonita é um roteiro, Atins é um roteiro, e Atins também tem hospedagem. A Teams hoje é o que está mais vendendo em Barreirinhas, porque lá é como se fosse uma Jericoacoara, 15 anos Tá, atrás. Então, é um lugar certo. rústico, com pousadas sofisticadas também, é lugar caro, lá é do 8 a 80, mas é em cima do Certo. parque também, então é um lugar muito bacana. Aí tem o Rio Preguiça, que você faz também o passeio de Vassouras, Mandacaru e Caburé, inclusive a novela que está passando na Globo, não está aí nos Estados Unidos, né, na Geórgia, mas aqui no Brasil está passando uma novela que a personagem principal é da cidade de Mandacaru. Então, assim, está divulgando muito a região do Parque Nacional nessa novela. E aí o passeio do Rio Preguiça, a gente vai justamente nesse roteiro. Vassouras, Mandacaru e Caburé, que é um dos principais passeios de Barreirinhas. Então, Atins, Mandacaru Bacana. com Caburé. Então, é 4 dias mais ou menos para ficar lá. Ah, legal, bacana. Vamos responder aqui a pergunta aqui, do Sindegetu, lá do Ceará, tá? O turismo de comunidade, onde temos a comunidade e oferecemos suas casas para hospedar e alimentar, é comum nessa região, né? De Barreirinhas, que fica próximo. Lá em Existe Barreirinhas isso? existe no Trek, que aí você vai até a Queimada dos Britos e o próprio povo que mora na região dos Lençóis, eles oferecem o cama café. Então você acaba que ajudando a comunidade local. Quem faz o trek, ele caminha ali 6 horas, descansa numa comunidade, vai lá na Queimada, ele sai ali do canto do Atins, então ele vai parando. Então, dentro da região do parque, existe esse pessoal que vive nessa situação. Assim também como lá em Mandacaru, quando a gente faz o passeio do Rio Preguiças, lá tem o. Eu sempre falo para o pessoal, levem um dinheiro trocado, lá já estou aceitando Pix e tal, porque eles vendem o artesanato, porque Mandacaru é onde se trabalha o artesanato da fibra do Buriti. E quando a gente faz Ah, tá. também o passeio, né, nas Toyota, lá pela Lagoa Azul, Lagoa Bonita, tem as senhoras que fazem a tapioca, né, o beiju, como a gente fala, a tapioca recheada. Então gera renda para todo mundo, Era assim, renda nessa para região. aquelas pessoas, isso. Então, que E bom, o né, que guia você já é avisa. fundamental para o guia falar isso para o passageiro, porque, por exemplo, eu venho no ônibus indo para Barreirinhas, eu já digo, olha, você vai ter artesanato em tal lugar, vai ter tapioca em tal lugar, ande com dinheiro trocado, faça isso, porque às vezes a gente não fala, o guia não fala, esquece, e o passageiro que só anda com cartão, quando chega nesses locais, fica querendo ajudar e não tem dinheiro, porque me E disseram que não tem eu, todo lugar como. você estava cartão, Isso. daí eu sempre falo, para ajudar, vamos embora ajudar, vamos deixar aqui
economias para desenvolver a cidade e tal. Então, a Claro, gente claro, fala a né? respeito. O turista ganha, né? Porque no momento daquele que você está fazendo uma visita, já pensou você parar para tomar no meio de um lugar lindo daquele, você parar para tomar um café com tapioca, comprar um artesanato, né? Não sei, tomar um Guaraná Jesus, seja lá o que for, já faz uma diferença, né? Assim, faz parte, né, do passeio. É, o que mais que a gente pode falar assim dos lençóis? Tem mais alguma coisa que você gostaria de incluir? Então, eu só esqueci de falar, você falou muito do Guaraná Jesus, que agora também nós temos a cerveja magnífica, que também é feita da mandioca, que é uma cerveja A maravilhosa que tem aqui no magnífica, eu Brasil. vi até um vídeo, achei interessante. Eu achei interessante que o rapaz fala que ela é feita pela mandioca, eu não sabia nem que a mandioca produzia. É uma Também. draft, né? Uma cerveja artesanal, né? Isso? Uhum. Isso. Então, aqui dentro de São Luís tem a fábrica que é a Ambev que está trabalhando, né, com essa cerveja. E deve E ser, o que eu deve tenho ser que falar, deliciosa, né? Deve, ela deve é ser gostosa e leve. Ela é leve. Então, ela é mais bem leve do diferente da que mistura. dos outros tipos de cervejas, né? Feito com a cevada. Também, Bom, também. então, Em relação ao parque, que você me perguntou da sim, importância, assim, o Parque Nacional, as dunas dos Lençóis Maranhenses, é formato de quartzo, né? São grãos finos que vêm debaixo do oceano, milhares de anos. Então, assim, a gente dá uma aula sobre o Parque Nacional a respeito de como formou, quantas dunas, quantas lagoas, quantos, enfim. Mas o que eu tenho a dizer é que esse lugar, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ele é único. A foto que você tirou, quem vier depois de você não vai tirar igual, porque as dunas se movem, 70 quilômetros por hora. A água muda de posição o tempo inteiro por conta desse movimento da ventilação em cima do Parque Nacional. Então, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ele é uma foto única, que você tira, outro vem, vai tirar, querer igual a sua, mas cada não dia que vai. você vem, ela é. Nossa, que Então, legal. é Já isso. tô com vontade de Aqui ir, em tá, São Zil? Luís, Já tô com vontade de voltar lá. vem, Então, vem umas para te informações guiar. maravilhosas. É, Não, vamos pode ver aqui vir. qual. Eu queria também, eu gostaria muito de saber também, assim, existe uma melhor época lá para visitar os lençóis ou tem que obedecer aquela tábua de maré também, como acontece em algumas outras cidades? Não, a tábua de marés dentro do Maranhão, ela acontece de 6 em 6 horas. Então, você pode vir todo dia que tem passeio. Se não tiver de Tá, manhã, tem de tarde. Mas tá. é normal. Em Barreirinhas, o que acontece é período chuvoso para encher lagoas e período de sol, para você usufruir das lagoas. Então, Certo. assim, a gente tem aqui um calendário chuvoso que é de dezembro, finalzinho de dezembro até final de maio. Aí vai chover muito, vai encher a foz do rio, que esse rio vai transbordar para subir nas lagoas dos lençóis. Então, ele vai passar ali debaixo das dunas. Aí, o que é lençóis maranhenses? É lençóis freáticos. É a água que passa debaixo do rio que vai subir e vai formar as lagoas. Então, ela vai fazer esse fluxo de água subindo de final de dezembro até maio, vai deixar muita lagoa cheia e depois ela vai começar a baixar. Então, qual o melhor período? Você pode vir em maio, pode vir em abril, só que você corre risco de tomar chuva. Vai que Tá. chove, vai que não. Mas quando é depois de maio, lá para junho, você pega a festa junina, você pega a Lagoa Cheia, você pega Pega tudo no também as Maranhão, festas folclóricas, né, que você as falou, né? Então tem folclóricas, mais e opções, você né? Junho, pega julho. fila. A única desvantagem é que você pega fila. Fila da Toyota para subir na balsa, fila da Toyota para descer na balsa. Então, assim, é muita gente. Então, Tá, você vem em junho, julho, aí agosto, setembro, férias europeias, ainda tem muita gente dentro do Maranhão, na região do parque, ainda tem muita certo. lagoa. Ó, eu fui para lá semana passada, para Barreirinhas, não, semana retrasada. Tinha um monte de lagoa. Eu fui para Santo Amaro, tinha um monte de lagoa. Então, quer dizer, parou a chuva já faz tempo, mas choveu tanto que o volume ainda está bacana. Ou seja, tem muito lugar seco, mas ainda tem aquelas perenes que elas não secam, elas baixam, mas você consegue ver ainda a lagoa, ainda dá para molhar o pé. Mas já está começando de novo a chuva a pontar já.
Bom, E assim, muito bom, sim. Meire, uma coisa bem interessante que eu falo para muita gente, mas eu não tenho outro tempo de ir para os Lençóis Maranhenses, eu vou em fevereiro, tá bom, vamos embora. A gente vai, a gente pega a chuva e a gente ainda pega na areia dos lençóis aqueles pedaços de vidro que o povo pergunta de onde surgiu esse vidro. Foi o raio que caiu e petrificou o quartzo. Daí você vai pegar um Nossa, monte de pedacinho de vidro lá. Então, o passeio continua do mesmo jeito, com formato diferente. Aí a lagoa está tá, totalmente seca, tem um monte de florzinha lá amarela, tem um monte de florzinha. Então vai mudando a história, entendeu? A gente conta a história de entendi. todo jeito. Nossa, como é interessante a mãe natureza, né? Sim. Muito interessante, assim, a gente observar todos esses aspectos. Bom, vamos então agora saindo um pouco dos Lençóis Maranhenses. O que que move a economia no Maranhão, no estado do Maranhão? O que que move, assim? O que que é o turismo? Existe uma outra coisa que faz a Sim, a economia gente tem aí crescer? a principal economia gira na área portuária. A gente tem o Porto do Itaqui, temos aqui o maior calado do Brasil, que recebemos cargueiros enormes, aqui cargueiros de até 400 mil toneladas. Então, a gente recebe esses cargueiros que vêm com petróleo de São Paulo para abastecer o Maranhão e os estados vizinhos. Aqui o Pará, o Tocantins, o Piauí. E daí a gente recebe também, a gente tem uma ferrovia de 973 quilômetros que liga São Luís até Parauapebas, no Pará, e daí vem o trem de minério de lá. Então, a Vale trabalha com a importação do minério. Aliás, a exportação do minério. Ela traz o minério para o Maranhão. Aqui no Maranhão existe o sistema de pelotização, que é dentro de São Luís. Daí, esse minério vai ser pelotizado. Ferro gusa, bauxita, manganês, o cobre, daí ele vai ser exportado. Então, aqui tem a fábrica da Alcoa, né, alumínio também. Temos a Coca-Cola, a Ambev. Então, tem É, essas fábricas e a gente tem a soja naquela região de Balsas, tá? Tem o milho e continua o arroz, porque século XIX o era algodão e arroz, né? O arroz. arroz sempre conhecido o melhor O arroz, né? O arroz, arroz do Maranhão. aqui a gente até hoje tem arroz, tem milho, tem soja. Então, assim, a nossa área portuária, ela trabalha com grãos, com gado, com papel, com petróleo e com minério. Então, a gente trabalha tudo isso dentro dessa área portuária com 8 pias somente. É o Porto do Itaqui com o Porto da Madeira. E aí a gente tem esse roteiro também de área portuária, que às vezes a gente faz para públicos específicos, né, que é para conhecer a região só da área de porto, né, a área portuária com os dois portos. Tá? Então tem o turismo, tem o funcionalismo público, tem o comércio local. A gente não tem assim indústria têxtil, mas um dia teve de algodão, mas hoje em dia já Ah, não tem mais, tá? Nem de sapato, mas e tem o nosso comércio local mesmo. uhum, muito bom. Eu estou assim encantada, tá, com a tua informação e eu gostaria de te perguntar quais são as principais cidades do estado do Maranhão, porque eu sei que tem uma que ela é bastante conhecida, né? Acho que é uma das maiores, mas quais são as principais do estado em matéria de Ah, desenvolvimento? tá. A primeira é São Luís, né, a capital do estado, que tem hoje 1.300.000 habitantes, com toda a região metropolitana. A segunda é Imperatriz, que fica Imperatriz. na região sul do Maranhão. E a cidade de Imperatriz, ela trabalha com a área pecuária, né? Tem o gado, então ela também manda lá, também tem a fábrica da Suzano. E pertinho ali de Imperatriz tem a cidade de Açailândia, que também recebe o minério, é uma das áreas que trabalha também esse minério. Aí tem Balsas, com a parte da soja, né? Que é uma cidade muito importante. E em termos de população, depois de São Luís é Imperatriz, depois vem São José aqui pertinho, que é dentro da ilha de São Luís, que é uma das cidades mais populosas, com 160 mil habitantes. Aí depois vem na área do turismo, que é Barreirinhas. E tem uma área que a gente não falou aqui na live, que é o sul do Maranhão, com a região da Chapada das Mesas, que lá é 160 Ah, mil hectares, ou seja, é maior que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, é o Parque Nacional da nossa, Chapada das Mesas. Ela tem 160 mil hectares, aí tem a cidade ali de Carolina, Fortaleza dos Nogueiras, Riachão. Então, é uma área que a gente vende muito passeio para lá, que é a região das cachoeiras. Então, como fica no sul do Maranhão, é 850 quilômetros daqui de São Luís. Então, é difícil quem vem para São Luís conhecer Lençóis Maranhenses e depois querer conhecer a região do parque, porque você tem que passar 15 dias no mínimo para poder uhum, conhecer todo esse roteiro. Porque o Maranhão ele é enorme, ele é o segundo maior estado
do Nordeste. Temos aqui o Matéria segundo de maior extensão também, né? em extensão, não em população, mas em extensão territorial. Tá? Temos aqui Olha, a muitos Vânia Leite está madeira. falando aqui, ó. Carolina é linda, a cidade que você falou. Eu acho que eu já te perguntei no início, mas eu gostaria de retornar novamente. Qual é o público que visita mais São Luís do Maranhão? Assim, o público brasileiro, a região que mais visita. Você acha que é mais do sul, do sudeste, do nordeste? E os estrangeiros, né? Seria uma curiosidade. Quem mais visita? Os teus turistas que chegam aí, vem de onde? A grande maioria é São Paulo. Acho que pela Ah, tá. quantidade da população em termos per capita. Mas assim, a gente tem São Paulo, Minas, o Rio Grande do Sul, visita muito São Luís. Eu guio muita gente do Rio Grande do Sul. Então tem agência Nossa, que desde bacana. Chapecó, Caxias do Sul, Porto Alegre. Então tem muita gente daquela região do Rio Grande do Sul. Aí tem aquele pessoal de Minas, tem muita, muita gente que vem para cá de Minas Gerais. São Paulo, Nordeste vem muita gente, recebe muito rodoviário. Rodoviário de Certo. Pernambuco, rodoviário. O que mais visita São Luís aqui, rodoviário, é Belém, que é a nossa cidade aqui mais próxima, né? Ah, Aí vem tá muita mais gente do próxima. Ceará. Então, o Nordeste visita São Luís, mas assim, o Sul e o Sudeste visita mais que o Nordeste. Então, a gente Ah, recebe entendi. nordestinos aqui no Maranhão, mas o sul do Brasil, não sei se é por minha experiência de guia, eu guio mais o pessoal do sul e do sudeste do que do nordeste, mas a gente recebe mais rodoviário. E estrangeiros, assim, você Rodoviário e tem ideia, nordeste. assim, os estrangeiros que mais visitam? Porque eu sei que São Luís tem muitas referências, né, com relação Sim, a receber. Então, são mais, assim, turistas, você tem ideia, assim, turistas é mais da europeu, Europa porque ou turistas americanos, é assim, mais europeu, devido à nossa mais história. europeu, né? O público maior seria franceses, italianos e portugueses, vem muito para cá. Agora a gente recebe públicos de Alemanha, tem russo, tem quem mais? Agora mesmo a semana passada chegou aqui aquele Boeing aí com os milionários que vieram visitar o Brasil, então eles vieram para cá, não sei de onde eles são, mas a língua falada era o inglês, foram 10 guias em inglês para atendê-los, então eles foram até os Lençóis Maranhenses, desceram aqui em São Luís, mas vem muito japonês, vem coreano, então, teve um período que era tanto japonês aqui, tanto japonês, e assim, aí tinha sempre um tour conductor falando em inglês, porque aqui a gente não tem guia que fala Claro, japonês, né? claro. Para Devido a fazer, não ter essa demanda. Aí, de repente, começou tá. assim, o público japonês, coreano, mas assim, de estrangeiro mesmo, a Europa, que bate o recorde. Inclusive, a gente Muito já teve legal. até voo charter para cá de Portugal, já teve voo charter da Itália, teve um Ah, período que a gente charter recebeu direto, direto. certo. 6 Diretamente para horas de receber. viagem daqui. 6 horas daqui para lá é muito perto daqui para Lisboa, Muito um bom. dos lugares mais Agora perto. vamos falar um pouquinho, assim, tem alguma coisa assim, uma recordação, uma história divertida, algo assim que aconteceu enquanto você trabalhava como guia, que você pode aqui, vamos dizer assim, contar para a gente algo que foi assim relevante, interessante, divertido, né? Porque eu sei que guia sempre tem uma história para contar de algum passeio, de alguma coisa que aconteceu, que você gostaria de dividir aqui com a gente. Ou até mesmo contar alguma coisa assim de uma lenda da cidade, algo interessante que seja único para a gente ouvir agora. Tá. Ó, se for lenda, a gente tem que fazer outra live, porque tem um monte de lenda aqui em São. Mas assim, o que eu acho mais interessante para contar eu guio muito turista de terceira idade. E primeira vez que eu fui no Parque Nacional com um grupo de terceira idade, eu nunca me esqueço de uma senhora de 82 anos que ela olhou para a duna, ela ficou assim, eu não sei se eu desço, porque eu não sei se eu vou conseguir subir. Aí ela disse, mas se eu descer, você filma? Eu falei, filmo. Aí ela, porque eu preciso mostrar isso aqui pro meu neto. Aí eu, então tá, eu tô pensando que ela vai descer, tá? A duna. Certo, para você filmar. Ela deitou e foi rolando, porque ela queria fazer a milanesa mesmo. E eu filmando assim, oh meu Deus, eu preocupada nela, né? E daí ela rodou e chegou lá embaixo, a milanesa caiu lá na água, e depois ela subiu.
Ela, você filmou? Eu filmei, pois filma de novo. E desceu de novo rolando. Ela tinha 82 anos. E eu Nossa. fiquei, meu Deus. Então, Olha, assim, foi a primeira vez o que 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 eu a vi. vovó não faz para agradar um neto, né? Deve ter sido super divertido para Então, ela, né? e além dela, eu já vi assim, diversas cenas de pessoas que chegam, não só de idosos, mas pessoas novas também, que falam, que olha para aquilo ali e fala, nossa, como Deus existe. Porque o É, parque é uma coisa assim que não é dá para lindo. mostrar em foto, em vídeo. Tem que olhar. Então, É a assim, última que eu parece que a observação que você tem no lugar desse é assim, que você realmente você sente a presença, né, assim, da mãe natureza, né? Como que tudo aquilo é, vamos dizer assim, é difícil você querer explicar. É, tanta beleza. É, você pode ver tem nas que ver. fotos, né? Você olha uma foto e você fica assim, sem querer acreditar que isso existe. Pois é, E e a aí, no última, o Maranhão. último fato que marcou também, é assim, porque essa foi a primeira, e agora eu vou te contar a última, que foi agora nessa última, Tá. a última alta, né? É quando eu Uhum. fui pegar um grupo de acho que umas 30 pessoas, 35. Aí no dia que eu fui pegar minha programação na agência, a menina falou assim: Olha, eu tenho um negócio para te contar e eu não sei se tu vai desistir agora. Eu falei: O que foi? Ela disse: Tem uma pessoa que é de cadeira de roda que vai no grupo. Aí eu falei: Como é que a gente vai fazer a rota das emoções com uma pessoa na cadeira de roda? Ela disse: Então, me contará agora. Só que não, né? Só que não. Eles só não contaram pro guia para não desistir. Aí tá, eu fui. Aí essa pessoa, o seu Fernando, eu vou falar porque ele liberou até eu botar as imagens dele em todo lugar. Seu Fernando, para onde era nessa cadeira de roda? E eu até então não sabia que ele Ah, andava. Ele simplesmente não tinha força nas pernas. E daí ele precisava da certo. cadeira. Aí quando chegou lá em cima, o carro, a gente pediu autorização para o carro subir com ele até o máximo nas dunas. Quando chegou lá, aí os meninos lá, os toyoteiros, todo mundo ajudando, pegando na mão dele, tirando da cadeira, botando no banquinho. Aí botou ele sentadinho no banquinho. Aí eu tô filmando aqui o pessoal e um amigo dele, quase da mesma idade, ele tinha 94 anos e um amigo 92. Aí pegou na Sim. mão dele para ele sentir a areia, né? Aí ele levantou. Quando ele levantou, eu tava filmando. Eu, meu Deus! Aí eu comecei a gaguejar. O seu Fernando tá andando. É milagre. E eu comecei assim, gente, isso é um milagre. Olha o que a dona faz. Olha que não sei o quê. Aí eu falei, seu Fernando, o senhor tá andando? Ele, mas eu ando, Zil. Mas eu ando. Eu só não Mas não faz, tinha. Ai, que fazia lindo. muito tempo que eu não andava, mas eu tinha que andar nessas dunas. E aí ele puxou ali a perna e conseguiu andar. E eu fiz esse vídeo. E esse vídeo bombou assim lá na agência que eu trabalho, a Taguatu Turismo, que eu falei, Safira, olha essa imagem. Eu tô aqui gaguejando porque seu Fernando tá andando nas dunas. E daí eu tirei foto dele, aí postei no meu status e outras agências começaram, posso usar essa imagem? Zil, posso usar esse vídeo, seu Fernando? O senhor é garoto propaganda agora. E aí ele, E pode esse divulgar, senhor porque tem era gente de mais novo onde? que Ele ele. era de que cidade? Deixa eu ver, acho que ele é de Minas Gerais ou é de São Paulo, agora eu não me lembro. É Agora do grupo do Marcete. você tem ideia de que você É presenciou, né? Minas, né? Eu lembrei, Minas Tá. Gerais. Você tem ideia de que você presenciou, né? Vamos dizer assim, o momento que deve ter sido muito relevante na vida dele, que talvez ele nunca consiga repetir novamente, né? Está ali presente naquele lugar lindo, maravilhoso, abençoado, né? Pela própria natureza. E você ali filmando e o amigo segurar e ele sentir, né, a terra, a mãe terra. E como ele falou, né, eu não ando porque não tem muita resistência. Mas deve ter sido um momento lindo. Eu vou procurar esse vídeo, tá? Para assistir. Tá, Para é na Taguatu. Eu não tenho no meu Instagram, mas eu filmei, porque eu filmei e mandei para Taguatu. Eu não botei na minha. que era Eu da acho que eu não tenho no meu, mas tá na Taguatu Turismo, porque é uma agência que eu trabalho bastante aqui em São Luís. E daí, assim, eles ficaram, nossa, que massa, Zico, tu conseguiu pegar essa imagem. Mas foi E muito bom. ele Foi deve ter muito ficado lindo. muito emocionado, né? Muito feliz, né? Porque foi um momento assim Sim. maravilhoso. Ozil Denise Barros, adorei te conhecer. Uma live, como eu falei para você, a nossa live sempre é sensacional.
É um bate-papo enriquecedor. Eu espero que com a nossa informação a gente tenha ajudado outras pessoas a voltarem a São Luís, a visitarem o Maranhão. Se você ainda não conhece, entre em contato com a Zildenice Barros. Eu vou deixar aqui o Instagram dela, pessoal. Tem várias informações sobre os roteiros no Instagram dela. Sigam. E quando voltarem lá no Maranhão, procurem os lugares que ela recomenda, porque com certeza é o que você pode conhecer de melhor na cidade. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram, Meire na Web, e depois ela segue lá para o meu canal no YouTube. Quem ainda não me segue lá no canal do YouTube, por favor, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Zil, super obrigada, tá? Por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Agradeço Foi o assim um convite e estou à prazer enorme. disposição. Você é muito simpática, bastante inteligente e sabe tudo desse lugar tão lindo que está aqui, ó, no meu coração. Boa noite, pessoal. Um bom jogo amanhã, Obrigada. tá? O Brasil vai jogar amanhã, né? Que horas é o jogo aí no Brasil? Obrigada, gente. Obrigada. Amanhã vai ser, aqui no Brasil, acho que vai ser 4 horas o jogo. 4 horas da tarde. Aqui pra gente, 2 horas da tarde, tá? Aqui amanhã, Thanksgiving, um feriado super importante. A gente vai ter que comemorar Thanksgiving e torcer pelo Brasil, pelo futebol do Brasil. Beijo, obrigada para todo mundo que participou aqui comigo, tá? Uma boa noite.